Hoje iniciamos o Evangelho do dia 28, tirado do livro de São João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "E este, verdadeiramente o profeta?" Outros diziam: "Ele é Messias", mas alguns objetivavam: "Porventura Messias virá da Galiléia? Não diz as Escrituras que o Messias será a descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-los, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não os trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que nossa lei julga alguém estes de ouvir e antes de ouvir o saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge o profeta." Cada um voltou para sua casa. Bom, nessa passagem eles questionam a autoridade de Jesus e também a sua origem. É certo que eles perguntavam se Jesus tinha vindo lá de Belém, porque aqui eles diziam que ele vinha da Galiléia. Na verdade, na Galiléia Jesus estava passando naquele momento, e de fato ele veio de Belém, como dizia as escrituras antigas, na época que Deus falava com os homens e profetizava os acontecimentos. Jesus veio num período onde a leitura e a escrita era para alguns, não para todos. Ele veio trazer na sua passagem esses ensinamentos de amor e de luz, aonde até mesmo quem os perseguia, alguns ainda acabaram acreditando e seguindo as suas palavras, porque foram tocados pelo amor de Deus. Foi o caso do Nicodemos, que ainda esteve com Jesus. É interessante que na primeira leitura ela fala justamente de uma pessoa, de um conjunto de pessoas que poderiam ser perseguidos, ou que eram perseguidos pelos seus que queriam lhe fazer os maus, né? E assim dizia a primeira leitura: "Senhor, avista-me, eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força." Enfim, nessa passagem da leitura, que é do livro de Jeremias, falava de uma pessoa que estava passando por perseguições, por ser uma pessoa justa e honesta. Isso aí nós vemos muito nos dias de hoje, mas a fé dessa pessoa era muito importante. E aí, respondendo à primeira leitura, o Salmo vem com a face do Senhor, onde diz o seguinte: "Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida, como um leão despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me." É interessante que uma leitura mostra as dificuldades, né? A dificuldade que o homem passava por ser justo, sendo perseguido, por tentar esclarecer as pessoas, por tentar seguir novos caminhos, por ir contra, às vezes, o poder da época, por ir contra as formas que maltratavam o povo. E aí a maldade daqueles que não queriam que fosse esclarecida a população, que não queria que fosse diferente, acaba toda a sua ira se desviando para aquela pessoa de um período de tempo.
Mas aí vem o Salmo, isso foi na leitura de Jeremias, e aí já no Salmo já mostra que essa pessoa ela se pegou com Deus. Senhor meu Deus, eu vos procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Salvai-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão despedaça a sua presa. E aí é onde nós devemos nos pegar, porque a justiça, o bem vale a pena. E as leituras, elas mostram essa continuidade, essa explicação de uma dificuldade com uma resposta com a dificuldade. E quando a gente chega no Evangelho, a gente chega na palavra de Deus, de esperança, de amor e de união. Jesus mesmo já teve passagem onde ele levava um tapa na sua... onde uma pessoa questionava ele sobre levar um tapa na sua face, e ele dizia, dai a outra face. Mas não deve se revidar o mal com mais injúria, com mais o mal, porque dessa forma só vai acalorar e prejudicar as forças do bem e aos que estão envolvidos. Portanto, nós estamos num mundo de provações, onde no dia a dia, nos nossos meios, na nossa sociedade, a gente enfrenta situações difíceis que nos geram a discutir e a brigar. Nesse momento, antes de você, ou até mesmo quando você começar, procure refletir rapidamente e lembrar da palavra de Jesus, para darmos a outra face quando se bate em uma das nossas faces, de forma que assim a gente não vai responder com o mesmo mal, seja com palavras ou seja com ações físicas. É muito importante que a gente se auto-vigie. Se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser ter união, se a gente quiser ter nossa saúde do corpo e da alma saudável, a gente nos vigie nas nossas ações e nas nossas palavras. É muito fácil abrir a boca e falar. É muito fácil você tomar juízo de alguma situação. Mas tudo que a gente manifesta, a gente vai ter que prestar contas. Eu tenho aprendido muito com isso. Buscar ser o mais justo possível em minhas palavras, em minhas ações. Sabe, o mais verdadeiro possível. Porque Deus conhece nosso coração. E quando a gente fala de uma forma para o mundo, é uma coisa. A gente acha que pode de repente estar, fazendo a coisa, tá esclarecendo as coisas, mas tem que saber qual é o motivo verdadeiro que você está manifestando naquela ação. Por exemplo, na minha vida pública, quando eu cobro uma ação em defesa da população, eu tenho que ter a maturidade de, ao cobrar, não querer apenas fazer com que as minhas palavras manifestadas elas sejam veículo de promoção, né, de aparecimento, mas é necessário que eu consiga dar sentido a elas de forma justa, respeitando o outro lado, para que assim a mensagem seja entendida como uma ação necessária a ser feita, não como uma ação de promoção pessoal, de autovalorização. Isso aí a gente aprende ao decorrer do tempo, na vida pública. Isso é muito comum e a gente precisa amadurecer. Eu já tenho dito que a política é uma faca de dois gumes amolada, que a gente precisa se pegar com Deus, praticar a justiça, imune de corrupção, vacinado contra ela, e seguir sempre com o bem, firme e forte nas suas ações, respeitando o próximo, e jamais a gente deve promover situações que a gente se autopromova, dando a entender que aquilo ali é um benefício a todos, porque a gente pode até fazer com que pessoas acreditem, mas o nosso coração Deus conhece, e a gente vai perder as causas se o nosso coração não for verdadeiro no que se faz. Do julgamento terreno nada adianta. Jesus mesmo já falava, ele veio a esse mundo com a missão divina de Deus. O julgamento desse mundo para Jesus não é válido de nada, tanto é que queriam matá-lo, queriam crucificá-lo, diziam que ele estava errado, mas ele continuou fixo no que estava fazendo, porque ele sabia que tinha uma missão e a missão dele independia do julgamento desses da terra. E ainda mais que ele conhecia os corações desses e sabia que os corações desses não estavam agindo com justiça, mas estavam agindo com inveja, estavam agindo com ódio, estavam agindo com perseguição e com medo de perder o poder, sabendo eles que o poder é conquistado, o poder ele não
A autoridade, ela é conquistada, ela não é dada e ela não é tomada. Ela é conquistada e ela pode ser perdida, mas por consequência do autor. Refletindo sobre tudo isso, nós crescemos, sabe? Você que talvez tenha tido alguma dificuldade para ouvir essas palavras, vocês podem ouvir novamente cada palavra dita no Evangelho, na leitura, ouvir o que eu falei aqui, que vocês vão com certeza compreender. Enfim, o importante é nós termos nos nossos corações a verdade do que nós realmente queremos manifestar, que da nossa boca saia realmente a realidade que a gente quer que seja entendida, que a gente possa, seja no setor comercial, seja dentro de casa, quando o pai e a mãe vai conversar com o filho, com a filha, que possa com paz unir a família, que as palavras possam ser verdadeiras, que as palavras não precisam ser para ganhar benefício próprio, que as palavras sejam vigiadas, que nossas ações elas sejam cada vez mais ações pensadas. A gente não fale nada sem a verdadeira certeza da mensagem que a gente queira passar, que a nossa mensagem seja manifestada sempre de forma contundente. A gente já assim não só nos estará ajudando, mas principalmente nós vamos estar ajudando o mundo a tirar esse grande lixão de pensamentos negativos, de palavras negativas, malditas no sentido de palavras ditas erradas, de forma errada, com sentidos errados, diferente do que foi falado. Que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir, que a gente possa melhorar todos os dias. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, nem está 100% pronto para estar do lado de Deus. Todos nós estamos num caminho. O único pronto foi Jesus e o seu exemplo ajuda muitos a seguir. Então nós estamos aqui para trocarmos nossos conhecimentos. As igrejas têm um papel muito importante nesse sentido de evangelização, todas elas. E nós pessoalmente, nós também podemos dar a nossa contribuição, à nossa família, à nossa comunidade, ao nosso povo. Se aproximar de Deus, se aproximar da espiritualidade é a parte mais importante do ser humano. Vocês peçam sabedoria a Deus para entender isso. Mais importante do que mesmo o seu comércio, mais importante do que qualquer política, mais importante do que qualquer agricultura, do que qualquer produção, do que qualquer emprego, é nós procurarmos entender a nossa espiritualidade, a nossa essência, o que é que nós viemos fazer aqui na Terra nesses 80, 100 anos. Nós não viemos viver de qualquer forma. A gente pode até escolher viver de qualquer forma, de qualquer jeito, mas nós vamos estar perdendo a oportunidade de descobrir um outro caminho, um outro mundo maravilhoso, de infinitas possibilidades, onde você vai se tornar dono do seu destino, porque Deus lhe concede o livre-arbítrio. Você sai de qualquer prisão que você esteja, vinculado a qualquer manifestação que a Terra tenta aprisionar, e você entra em um mundo onde você passa a buscar o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro objetivo de vida, o seu verdadeiro amor para com a sua vida, para com a sua sociedade e sua comunidade. E como é que se busca a espiritualidade? Primeiro é pedindo sabedoria a Deus, depois é agindo com boa vontade, respeitando o próximo, depois é se aprofundar nesses conhecimentos, nos diversos conhecimentos, vai navegando entre um e o outro, e o conjunto de todos eles vai lhe ajudando a entender. E depois aí aplicando aos pouquinhos no dia a dia. Não precisa você de uma hora para outra já querer fazer tudo. Vá aplicando, vá experimentando, sabe? Vá mudando um pouquinho a sua rotina, vá sendo mais solidário, sabe? Vá vigiando mais seus pensamentos, suas palavras, que você sem dúvida nenhuma vai conseguir crescer. E crescendo vai ser muito bom para você, para quem está à sua volta e para toda a humanidade, para todos nós, porque o bem vai se manifestar com mais e mais força. Que Deus nos abençoe, um bom dia para todas e todos. Sigamos em paz e que esse problema do coronavírus possa ser feito à vontade de Deus, com justiça sempre. Que a gente acredite nele, confie nele, porque aquele que confia em Deus, aquele que pratica o bem, não tem nada a temer. Até no momento da morte a gente tem que agradecer, porque Deus só assim permite se for o momento de nós partir.
Aqueles que se pegam com ele só vão no dia que ele acha que deve ir, que deve seguir. Amém?